Preste atenção nessas imagens. Uma mulher aparece em um elevador comum. Nada ali chama atenção. A mulher que aparece nessas imagens se chama Diane Alves de Souza, 43 anos. Corretora de imóveis, investidora, dona de pelo menos 5 apartamentos naquele mesmo prédio, em uma cidade turística do interior de Goiás. Essas são as últimas imagens de Diane Alves com vida. Diane não entra no elevador distraída. Ela já entra filmando. O celular está erguido, firme. A câmera frontal ligada. O vídeo está sendo gravado em tempo real e enviado para uma amiga. Diane fala enquanto caminha, como quem precisa deixar tudo registrado. Tô filmando porque minha energia está sendo cortada lá embaixo. Ela cruza o corredor, ainda filmando. Encontra um morador. Explica a situação. Diz que todas as contas estão pagas. Que apenas o apartamento dela está sem energia. Que vai descer até a recepção para entender o que está acontecendo. Ela desce. As imagens mostram Diane chegando à recepção. Antes mesmo que alguém a atenda, o vídeo termina. Então, ela volta. Diane retorna sozinha. Entra novamente no elevador. O botão do subsolo é pressionado. É ali que acontece algo que, hoje, arrepia até investigadores experientes. Antes de sair do elevador, Diane olha diretamente para a câmera de segurança. Não é um olhar rápido. Não é casual. Ela encara a lente. Aperta os lábios. Desvia o olhar. Volta a encarar a câmera. Como se estivesse sentindo que algo estava errado, mas mesmo assim decidisse seguir. Esse detalhe virou uma das peças mais inquietantes do caso. Ela sai do elevador e entra no subsolo. Ela inicia um novo vídeo. Esse vídeo nunca chega ao destino. A partir desse momento, Diane desaparece. Ela estava de bermuda, chinelo. Deixou os óculos de grau em casa. Não levou bolsa. Não levou documentos. O carro dela sequer estava na cidade. Diane não saiu planejando ir a lugar nenhum. Ela simplesmente sumiu dentro do prédio onde morava. O apartamento permanece exatamente como foi deixado naquela noite. Para a família, o choque foi imediato. A mãe diz algo que resume o absurdo da situação. Minha filha desapareceu de casa. Não da rua. Não da cidade. De dentro do prédio onde ela morava. E há outro detalhe crucial. Diane já vinha desconfiando de sabotagem há meses. Cortes de energia repetidos. Sempre no apartamento dela. Água desligada. Internet cortada. Situações que, segundo técnicos, não acontecem sozinhas. Alguém precisava ir até o subsolo para desligar manualmente. E Diane sabia disso. Por isso gravava tudo. Ela não estava paranoica. Ela estava atenta. A polícia confirmou que, naquele dia, a energia realmente estava cortada. A máquina de lavar do apartamento teve o ciclo interrompido. O relógio de energia indicava falha apenas naquela unidade. Não era um blackout geral. Era direcionado. E o subsolo, exatamente onde ficam os disjuntores, tinha um detalhe alarmante. Não possuía câmeras funcionando naquele ponto específico. A última imagem de Diane é entrando ali. Depois disso, nada. Especialistas levantaram hipóteses no início. Um ataque rápido, um golpe na cabeça, algo para fazê-la perder a consciência, alguém a colocando dentro de um carro e saindo pela garagem. E isso levanta uma pergunta simples, mas devastadora. Se Diane não saiu andando, alguém saiu com ela. E alguém que conhecia o prédio. Alguém que sabia onde não havia câmeras. Alguém que não chamaria atenção circulando ali embaixo. Desde o começo, um nome aparece com insistência nas investigações e nos relatos da família. O síndico do prédio. Um homem com quem Diane tinha uma rixa antiga. Processos. Boletins de ocorrência. Disputas por controle e dinheiro. Um homem que tinha acesso irrestrito às áreas comuns, às câmeras, aos horários, aos moradores. Mas, naquele momento, tudo ainda era mistério. Um mês havia passado. Natal. Ano Novo. E nenhuma resposta. Quando a família de Diane Alves de Souza começou a pressionar por respostas, a primeira reação das autoridades foi a mais comum em casos assim: cautela. Nenhuma conclusão precipitada. Nenhuma acusação direta. Apenas perguntas. Mas bastaram algumas horas de análise das câmeras para que o caso deixasse de ser tratado como um simples desaparecimento. O prédio não era grande. Poucos andares. Poucos moradores. Um controle rígido de acesso. Portaria funcionando 24 horas. Câmeras em quase todos os pontos estratégicos.
Em teoria, era um lugar onde alguém não simplesmente desaparece. A polícia começou pelo óbvio: quem entrou e quem saiu naquela noite. Depois do horário em que Diane desce para o subsolo, ninguém entra e ninguém sai do prédio por pelo menos 2 horas. Nenhum carro deixa a garagem. Nenhuma moto passa pela portaria. Nenhuma visita é registrada. Ou seja, se algo aconteceu com Diane, aconteceu ali dentro. A lista de possíveis suspeitos era curta. Muito curta. Moradores, funcionários, prestadores de serviço com acesso ao subsolo. E, claro, a administração do prédio. É nesse ponto que o histórico de conflitos de Diane começa a pesar. Meses antes do desaparecimento, ela já havia registrado boletins de ocorrência contra o síndico. As denúncias falavam em perseguição, abuso de poder, tentativas de intimidação e, principalmente, sabotagem. Segundo Diane, a energia do apartamento dela havia sido desligada manualmente diversas vezes. Sempre em horários estranhos. Sempre quando ela não estava em casa. Sempre sem explicação plausível. Técnicos confirmaram algo importante. Não era falha do sistema. Para desligar apenas uma unidade, alguém precisava ir até o quadro de disjuntores no subsolo e agir manualmente. Ou seja, alguém com chave. Alguém com acesso autorizado. Alguém que conhecia a rotina de Diane. E o síndico se encaixava perfeitamente nesse perfil. Mas ainda faltava algo mais concreto. Então a polícia decide analisar, frame por frame, as imagens do dia inteiro. E um detalhe começa a chamar a atenção. Horas antes do desaparecimento, um funcionário do prédio é visto descendo ao subsolo. Ele permanece lá por alguns minutos e sobe novamente. Nenhuma ordem de serviço registrada. Nenhuma manutenção programada. Questionado, o funcionário diz que apenas cumpria orientações. Não especifica quais. Não aponta nomes. Diz que não lembra exatamente do que se tratava. Esse não lembro passa a se repetir com frequência. Outro detalhe inquietante. O sistema de câmeras do subsolo apresenta falhas justamente naquele dia. Alguns ângulos simplesmente não gravaram. Outros tiveram arquivos corrompidos. A família de Diane começa a desconfiar do pior. A mãe lembra que a filha vinha relatando algo além das sabotagens físicas, ameaças veladas. Comentários atravessados. Olhares prolongados. Um clima de hostilidade que só ela parecia sentir, mas que agora fazia sentido. Ela dizia que tinha medo, mas não sabia explicar de quem exatamente. E então vem o detalhe que muda o rumo emocional da investigação. Aquele vídeo gravado no elevador. Diane estava reunindo provas para uma ação judicial maior. Não apenas contra o síndico, mas envolvendo possíveis irregularidades na administração do prédio. Dinheiro, desvio, uso indevido de recursos, controle absoluto das áreas comuns. Diane tinha imóveis. Tinha conhecimento jurídico básico. Tinha contatos. E, segundo amigos, não tinha medo de enfrentar. E quanto mais o tempo passava, mais o comportamento de certas pessoas chamava atenção. O síndico, por exemplo, não participou das buscas. Não demonstrou preocupação pública. Evitou entrevistas. Limitou-se a respostas protocolares. Mais do que isso, tentou desacreditar Diane, insinuando que ela poderia ter saído por vontade própria, que era instável, que criava conflitos. Uma estratégia antiga, atacar a vítima. Mas havia um problema. Diane deixou registros, vídeos, mensagens, boletins, provas de que ela sabia que algo estava errado. E havia um detalhe que ninguém conseguiu explicar até hoje. O celular dela nunca mais foi encontrado. O objeto que poderia conter a última resposta simplesmente desapareceu junto com ela. E, conforme os meses passam, a sensação de impunidade começa a crescer. Até que surge uma nova linha de investigação. Uma informação que não estava nas câmeras, nem nos registros oficiais. Algo que veio de alguém que estava ali. Alguém que viu, ouviu, ou percebeu algo fora do lugar naquela noite. O síndico do prédio, Kleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, confessou o assassinato de Daiane Alves Souza, corretora de imóveis de 43 anos, desaparecida desde 17 de dezembro. Ele não apenas confessou. Ele levou a polícia até o local onde o corpo foi abandonado. Ele descreveu o que fez. E explicou por que fez. Daiane desceu ao subsolo naquela noite para verificar, mais uma vez, o corte de energia no apartamento que administrava.
Um problema que, segundo ela mesma relatava em vídeos, acontecia apenas com suas unidades. Um conflito antigo, documentado, judicializado. Daiane tinha mais de 12 ações judiciais contra o síndico. Registros formais. Reclamações recorrentes. Confrontos diretos. Ela filmava tudo. Guardava provas. Não aceitava intimidação. E isso, segundo a própria confissão, foi o estupim. De acordo com Kleber, os dois se encontraram no subsolo do prédio, exatamente na área onde fica o relógio de energia elétrica. Um espaço isolado. Sem câmeras. Sem circulação constante de moradores. Ali, os dois discutiram. A discussão foi descrita como acalorada. A perícia técnica indica que Daiane pode ter sido morta com um tiro na cabeça. Ainda não há confirmação oficial se o disparo foi a causa imediata da morte ou se ocorreu após agressões anteriores. A investigação trabalha com várias hipóteses: se ela foi morta no local, se perdeu a consciência antes, se foi retirada do prédio ainda com vida. Mas o disparo existiu. E para entender como ninguém ouviu nada, a polícia realizou testes no próprio subsolo. Disparos foram feitos durante a reconstituição do crime para verificar a propagação do som. O resultado foi claro: um tiro ali embaixo não seria ouvido nos apartamentos. O prédio poderia estar cheio. E, ainda assim, o som não subiria. Após o crime, Kleber afirmou que colocou o corpo de Daiane no porta-malas de sua caminhonete e saiu do condomínio. Essa versão contradiz o primeiro depoimento que ele havia dado à polícia, quando disse que não havia saído do prédio naquela noite. As câmeras desmentiram. Imagens de segurança mostram Kleber deixando o condomínio por volta das 8 da noite, dirigindo o veículo que ele mesmo citou na confissão. Daiane nunca aparece saindo pela portaria. Ela simplesmente desaparece dentro do prédio. O corpo foi encontrado depois, em uma área de mata, em estágio avançado de decomposição. Foi o próprio Kleber quem levou os policiais até o local. Outro detalhe fundamental veio à tona: o celular de Daiane foi encontrado. Durante boa parte da investigação, o paradeiro do aparelho era desconhecido. O que chamou ainda mais atenção porque Daiane tinha o hábito de filmar seus deslocamentos e enviar os vídeos a uma amiga. Um desses vídeos, iniciado no subsolo, nunca foi enviado. O celular virou peça-chave. E não foi o único elemento que levantou suspeitas. O filho do síndico, Michael Douglas de Oliveira, também foi preso, suspeito de participação e obstrução de justiça. Ele teria comprado um celular novo para o pai logo após o crime. Segundo ele, para uso do aplicativo do condomínio. Para a polícia, o gesto não foi inocente. Trocar de celular naquele contexto significa eliminar histórico, apagar comunicações, reorganizar a versão dos fatos. Além disso, o porteiro do condomínio foi conduzido para prestar esclarecimentos. A polícia apura o grau de envolvimento de cada pessoa que esteve no entorno daquele subsolo naquela noite. A motivação, agora, está clara. Não foi um assalto. Não foi um desconhecido. Não foi um crime aleatório. Foi um conflito prolongado, alimentado por disputas, processos, denúncias e uma relação de poder dentro do condomínio. Daiane administrava imóveis da própria família do síndico. Conhecia a rotina do prédio. Conhecia os sistemas. Conhecia os problemas. E, principalmente, não recuava. Na noite em que desapareceu, ela vestia roupa simples. Estava de chinelo. Deixou a porta do apartamento destrancada. Não levou documentos. Não levou objetos pessoais. Ela não desceu achando que morreria. Desceu acreditando que resolveria mais um problema administrativo. O intervalo de 2 minutos sem gravação, exatamente no momento em que ela retorna ao subsolo, deixou de ser apenas um mistério técnico. Agora tem nome, local e responsável. O crime aconteceu ali, no ponto cego, onde Kleber tinha controle absoluto do ambiente. As imagens da câmera do elevador, hoje, ganham outro significado. Daiane parecia saber que algo estava errado, mas não imaginava que aquele seria o último trajeto da sua vida. O caso, que começou como um desaparecimento inexplicável, termina como um homicídio confessado, planejado a partir de uma relação de conflito constante. Se você quer continuar vendo casos em que a câmera registra tudo, se inscreva no canal agora. Aqui, cada imagem é analisada até o silêncio começar a fazer sentido.